plane ticket already paid. I'm gone, but I don't mean nothing. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo vídeo do canal. Então, gente, eu tava pensando em criar um quadro chamado Iniciantes, tá? Porque todas as coisas que eu vou passar para vocês aqui durante um período vai ser para ajudar aquelas pessoas que querem começar a se maquiar em casa, descobrir o que fica bom para os olhos, para a pele, tá? Então a gente vai criar esse quadro chamado Iniciantes. Então ele vai começar hoje com uma coisa muito importante, né? Que é o meu queridinho. Nós vamos falar hoje sobre pincéis, tá? Então aqui, vocês sabem que existem muitos pincéis, né? Nós não vamos falar de todos eles, tá, gente? Eu vou pegar aqui o essencial que eu acho que uma pessoa que quer se maquiar, ela precisa ter, tá? Porque, assim, vou confessar uma coisa pra vocês, pincel é vício. Tudo quanto é pincel que você vê, você vai querer comprar, tá? Mas não necessita, você pode ter poucos pincéis pra fazer uma maquiagem maravilhosa. Então eu vou mostrar alguns pra vocês aqui e vou falar os que eu acho que é essencial pra vocês realizarem a maquiagem, tá? O primeiro deles é esse aqui, que chama Duo Fiber. Por que Duo Fiber? Porque vocês podem ver aqui, ó, em cima ele é mais durinho, porque ele é de cerdas sintéticas, tá? Mas se você descabelar ele aqui, ó, você vai ver que ele tem umas cerdinhas pretas, que são cerdas naturais. O que que faz com esse pincel ter essas duas cerdas? Ele faz a aplicação, né, do que você estiver aplicando fica mais leve. Esse pincel aqui, ele é indicado para tudo quanto é produto molhado. Base, corretivo, creme, hidratante, primer, contorno, tá? Então, por isso eu acho que ele não é essencial para alguém que está começando. Por quê? Eu, na maquiagem das minhas clientes, eu uso ele para passar o hidratante, né? Em toda a pele da cliente. Mas na minha automaquiagem, eu gosto de usar minhas mãos, tá? Porque eu tô fazendo em mim, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa tiver uma pele muito oleosa, é legal ela não ter o atrito da mão com a pele. Então eu indicaria esse pincel. Mas se de tudo você não quiser investir agora, você pode muito bem passar o creme, né, hidratante com as mãos, tá bom? Ele também serve para você passar a base, se você quiser aquela base pro dia, aquela base só mesmo para tampar alguma manchinha, alguma espinha que você tem. Ele também é muito bom para isso. Mas depois a gente vai ver uma outra opção também. Então, esse aqui, ele é um bom pincel, mas ele não é essencial. Só mostrei para vocês conhecerem um pouquinho dele, tá? Agora, nós vamos para pincéis que são essenciais, que são pincéis para base, né? Olha só, aqui eu tenho esses 5 pincéis aqui para base, tá? Esse aqui é o mais conhecido, que é o língua de gato. Por quê? Ele parece uma linguinha e ele é mais denso, tá vendo? Ele é mais durinho, ó. Então, quando você colocar a base com ele, o que que vai acontecer? A base, ela vai ficar mais concentrada, vai ficar uma cobertura mais pesada, tá? Então, tem o linguinha de gato, que eu acho uma boa opção para quem tá começando agora na maquiagem. E, tá caindo, vou pôr pra cá. Tem esse aqui, que é, vamos pôr esse aqui, que é o kabuki, tá? Kabuki, gente, vai existir vários. Vai existir kabuki de topo reto, tá? Que ele é retinho, é ótimo também para você depositar a base. Todos esses aqui, eles vão dar um acabamento mais esfumado. Por quê? Esse aqui, ó, ele é mais molinho, tá vendo? Ele também tem a cerdinha natural, que são as escuras, e a cerdinha branquinha. O que que você vai fazer? Com esse pincel, você vai colocar a base, porque a gente coloca a base com batidinhas, né, gente? A gente vai ver isso no próximo vídeo. E você já vai colocando a base e já vai esfumando. Diferente do linguinha de gato, que você só vai colocando a base, tá? Então, esse kabuki também, topo diagonal, ou um kabuki topo reto, tá? Esse aqui, gente, é coisa de maquiadora. É quando você quer, assim, já viciou no tal do pincel. Tá, o que que ele é? Ele é um kabuki, ele é recortado diagonalmente dos dois lados. Faz a mesma coisa, ele vai encaixar direitinho aqui, ó, nos cantinhos. Mas esse aqui, ele não é essencial. Eu só mostrei mesmo pra vocês conhecerem. Então, esse aqui, a gente tira ele fora. E esse aqui, ai, entrou um pelinho aqui, peraí.
Esse aqui é como se ele fosse um linguinha de gato, só que ele é extremamente macio e mais grossinho, tá vendo? Ó. Ele também serve para você colocar a base. Quando você coloca com o linguinha de gato, que ele é mais durinho, de cerdas sintéticas, você vai colocar e você não tem como esfumar com ele. Com esse aqui você já coloca e você já esfuma, tá? Então, olha só, na minha opinião, um língua de gato, um kabuki. Aí você vai escolher se você quer o língua de gato mais gordinho, né? Ou se você vai querer esse língua de gato, ou se vai querer um kabuki chanfrado ou um kabuki de topo reto. Aí, gente, é gosto, tá? Mas então, pra vocês aí, ó, é um kabuki e um linguinha de gato, tá? Agora, uma coisa. Quando você passar a base com a linguinha de gato, que eu falei que a base ela não vai ficar esfumadinha, você vem e dá acabamento com a esponjinha. Eu faço isso em todos. Independente do pincel que eu passar, eu gosto de vir e dar acabamento com a esponjinha. Por quê? Por mais macio e gordinho que seja o pincel, eu acho que a esponjinha, parece que ela coloca tudo no lugar, sabe? Parece que fica tudo muito mais... Como que eu vou explicar pra você? Tudo mais lisinho, entendeu? Então, seria um língua de gato, um kabuki reto ou diagonal e uma esponja. É isso que você precisa para fazer a sua pele de pincel, tá? Então, agora vamos ver? Depois que você passou a base, você tem que selar com o pó. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns de pó, de blush e de contorno, tá? O de pó, gente, quanto mais gordinho, quanto mais fofinho, melhor. Porque você vai pôr no pó e você vai dando batidinhas. Quanto mais fofinho ele for, mais ele vai esfumar o pó. O pó não vai ficar aquela coisa, parece que você colocou ali e tirou. Você vai colocar e vai esfumando, tá? Então, um pincel de pó mais gordinho. Ô, gente, vocês não reparam, não? Porque a câmera tá aqui e o celular tá aqui. Então, olha, eu olho pra cá, tem hora que eu olho pra lá. Então, eu vou acostumar, tá? Vocês vão relevando essas coisinhas aí. Um outro de pó é esse aqui, gente. Esse aqui, tá vendo aqui aquele douradinho? É de um kit que eu comprei quando eu comecei a maquiar. Isso tem 5 anos. Ele tá perfeito. Que é de uma maquiadora chamada Luciane Ferraz, tá? Quem quiser seguir ela no YouTube, ela é maravilhosa. Então, esse kit dela aqui, ele é perfeito. Ele já é um kit pronto para pessoa que quer começar a maquiar, tá? Mas eu não tenho mais todos os pincéis dela. Eu comprei todos na época, mas eu não tenho todos mais. Então, os que eu tinha, né? Os que eu tenho, no caso, eu vou mostrar para vocês. Ele é um outro de pó. Tá vendo? Ele também é muito fofinho, ó. Só que ele é menor do que esse aqui. Esse aqui ele é mais gordinho, sim. Por ele ser chanfrado, ele é mais espalhadinho, tá? Mas se você não achar desse, esse também assim, ó, nesse formato, ele é muito bom. Ele tem que ser bem macinho para você depositar o pó. Depois do pó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar blush, tá? Então, o de blush, gente, pode ser um de pó mais fininho, né? Pra você ter uma precisão na hora de colocar o pó. Porque se ele for muito grande, o blush, perdão. Porque se ele for muito grande, você vai pegar e colocar o blush numa área muito grande. O blush a gente coloca aqui, ó. Você riu, subiu a maçãzinha, você vai pôr o blush aqui e vai puxar. Então, tem que ser um pincelzinho mais fininho, menos gordinho aqui em cima, tá? Esse aqui, ó, que eu tô usando, é o da Ruby Rose. Todos esses que eu tô mostrando assim, com esse cabinho prateado, é da Ruby Rose, tá, gente? Só que eu não tenho mais a referência aqui, porque com o uso ela vai apagando, tá? Mas é só vocês entrarem no site da Ruby Rose, vocês acham todos esses pincéis, e todos os pincéis da Ruby Rose e da Macrilan são pincéis, assim, ótimos. Eu uso deles para o meu uso profissional, tá bom? Então, vamos lá. O último é o gordinho, bem fofinho também, chanfrado, que eu gosto muito para usar para fazer contorno. Você pode ver que ele encaixa direitinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai pôr o contorno e vai esfumando. Tá, gente? Então, pra pele, né? Depois da base, depois de todas as coisas líquidas, pra parte cremosa. É um gordinho pra pó ou um menorzinho pra pó. Não tem problema. Tem que ser fofinho, tá?
Um pro contorno e um pro blush. Adriana, mas eu não quero investir em tanto pincel. Se você comprar esse aqui eu te incentivo a comprar do corte diagonal para facilitar o seu contorno, tá? Mas se você não quiser, você pode usar esse para contornar e para blush. Então a gente morre esse aqui, tá? Então você fez seu contorno, você vai lá, limpa o seu pincel numa toalhinha, num papel, vai lá, usa o seu blush com o mesmo pincel. Então você não vai precisar de ter um gasto muito grande. Então você vai ter um de pó maior ou um de pó menor e um para passar o contorno, tá? Então agora aqui, ó, deixa eu ver. Quero mostrar dois para vocês que eu pulei. Aqui, ó, esses dois aqui eu pulei porque eles são, é um linguinha de gato pequeno, tá? Pra que serve esse linguinha de gato aqui? Gente, esse aqui é cerda sintética, tá? O que é cerda sintética? É a cerda que ela é mais durinha. Tá vendo? Você sente que ela é mais durinha, ela não tem aquela fofura, né, do pincel de cerdas naturais. Então, esse aqui é um linguinha de gato menor. Pra que ele serve? Esse aqui, ele é essencial, tá, gente? Porque esse pincel, você vai aqui, ó, depositar corretivo quando você for cobrir a sua olheira. Você vai colocar o corretivo, depois vai vir com a esponjinha, vai dar batidinha. Você pode, depois que você fizer a sua sobrancelha, você pode fazer aqui, ó, demarcar toda a sua sobrancelha. Às vezes tem algum pelinho que tá fugindo ali, a gente que não tá indo muito no salão. Às vezes tem algum pelinho aqui que a gente precisa esconder. Então ele precisa ser um pincel bem... Ai, me fugiu a palavra. Bem preciso, tá? Ele é um pincel de precisão, para fazer coisas assim mais precisas, mais nos cantinhos, tá? Então esse aqui seria uma boa pincel para vocês. E tem esse outro que é esqueci, gente, eita, do kit dessa blogueira que eu falei pra vocês, que ele é tipo um duo fiber piquititim, tá vendo? Que ele tem as cerdinhas brancas e as pretas, e eu gosto muito dele pra pôr corretivo aqui, ó. Só pra isso, mas só esse aqui já tá perfeito, tá bom? Então, pra corretivo e acertar a sobrancelha, esse aqui, linguinha de gato pequenininho. Agora vamos pros olhos. Gente, os olhos é assim. Nós precisamos ter dois pincéis para os olhos, tá? Você precisa ter um pincel gordinho para esfumar, tá? Porque saiu até um pouquinho de... Porque o segredo da maquiagem, gente, é esfumar. Você pode fazer a maquiagem mais linda do mundo, mas se ela não for esfumada, se você conseguir ver aqui, ó, aonde parou a sombra, fica muito feio. Então, para dar esse efeito de esfumar, né, você pôs aqui, vamos supor, fez um olho preto, né? Aí o preto fica aquele marcadão aqui, ó. Você tem que vir com o pincel por cima da rente aqui, o finalzinho, ó, e ir esfumando, tá? Para isso, você precisa de um pincel de esfumar, rabinho de cavalo, gordinho. Esse aqui, ó, ele é Baratex, ele é o da Vult número 15, ele é ótimo, tá, gente? Então, você precisa de ter um de esfumar, rabo de cavalo maior, mais gordinho, né? Mais larguinho. Um menor, tá? Você não precisa de ter todos. Olha só, tá vendo que um é menor do que o outro? Esse aqui, ele é mais gordinho, ele é mais, né, cheio. Esse aqui, ele também é gordinho, mas ele já é mais fininho. Aí, e tem esse outro que também é um rabinho de cavalo, só que ele já é bem mais fininho, mas é também extremamente macio, tá? Como é que você vai saber qual é pro seu tipo de olho? Se o seu olho for grande, se você tiver uma distância grande da sua pálpebra móvel para sua pálpebra fixa, você precisa comprar um maior. Porque se você pegar um pequenininho, você vai fazer espaço assim, muito pouquinho espaço, entendeu? Então você vai pegar um grande, que você já vai pegar um espaço maior para esfumar. Tá vendo, ó? O médio, para pessoa que tem aquele olho que não é tão grande. Esse, no caso meu aqui, eu uso muito esse aqui, ó. Tá? E eu gosto de esfumar com esse. E esse pequenininho é para aquelas pessoas que têm o olho bem pequenininho. Porque se você pegar um pincel desse tamanho para esfumar um olho pequenininho, você vai levar a sombra lá na sobrancelha. Você vai esfumar, quando você vê, ela tá tudo colado aqui na sobrancelha.
tá? Então você olha de acordo com o seu olho, né, para você comprar. Mas é sempre bom você ter um mais gordinho, né, para esfumar o seu olho de acordo com o tamanho do seu olho, e um menorzinho para você fazer os cantinhos aqui, ó. Aí vai depender do tamanhozinho do seu olho, tá? Gente, tá ficando claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, que no próximo vídeo a gente dá uma pausinha e eu respondo para vocês, tá? Que é tudo muito novo para mim, gente. Então, a gente tem que ir trabalhando juntos devagarzinho, tá bom? Então, agora, nós vamos pro pincel de aplicar sombra, tá? A gente falou do pincel de esfumar. Você vai esfumar com o maiorzinho se o seu olho for muito grande, o menorzinho se o seu olho for muito pequenininho. Agora, para você depositar sombra no seu olho, você precisa de um pincelzinho assim, ó. Tá vendo que ele é mais fofinho? Olha lá, ó. Ele não é aquele pincel magrelo, tá vendo? Aqui, ó, ele é gordinho, se você virar ele é mais gordinho. Por quê? Ele precisa ser macinho. Você vai pegar a sombra e você vai depositar a sombra na sua pálpebra fixa, tá, gente? Nessa pálpebra nossa, perdão, móvel, tá? Aí você vai depositar essa sombra, tá? Agora, você pode ter também não peguei, eu não peguei, mas um menorzinho do que esse aqui, só pra você colocar, se quiser colocar um glitter, colocar aqui bem no cantinho aqui, ó. Você pode colocar com esse mesmo pincel ou com um igualzinho esse aqui, menor, tá, gente? Ah, não, mentira, peguei sim, ó, tá vendo? É igual aquele, olha. Olha lá, só que ele é pequititinho. Por quê? Pra você pegar cantinhos aqui, ó, colocar um glitterzinho aqui, aí você vai colocar, tá? Agora vamos para os outros pincéis de detalhes, tá? A gente viu o pincel de precisão para corretivo, para sobrancelha, que é aquele linguinha de gato. Agora nós vamos ver os que a gente pode usar de precisão para sombra. Nós temos esse pequenininho que eu te falei, né, que é onde depositar sombra, só que bem pequenininho. Tem esse aqui, ó, que é um rabinho de cavalo, bem pequenininho, olha, ele é bem pequenininho, bem magrinho. Pra quê? Gente, esse aqui é da Dye Makeup, é o 132. Esse pincel, ele é maravilhoso. Pra quê? Quando você for fazer uma maquiagem preta, vamos colocar o preto, que o preto sempre é o que dá mais trabalho, tá? Vou tentar olhar pra cá agora, gente. Então, você vai pegar esse pequenininho e você vai trabalhar com o preto aqui no seu cantinho aqui, ó. Imagina se você for colocar um preto com esse que eu mostrei aqui de colocar, depositar sombra. Olha a quantidade de preto que você vai colocar sem necessidade. Daqui a pouco esse preto tá aqui. Então, você vai pegar esse fininho e você vai trabalhar o preto aqui, ó, no cantinho do seu olho, tá? Tem o chanfrado, esse chanfradinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é de cerdas naturais, só que ele é uma cerda naturais, ele é mais durinho. Por quê? Esse aqui serve para você delinear, tá? E para você fazer aquele acabamentozinho aqui por baixo, aqui, ó. Abaixo dos seus cílios, tá? Mas ele é mais durinho para poder fazer aqui. Então, você pode fazer com um lápis, tá? Um pincel lápis. Você vai esfumar aqui, ó, bem devagarzinho com ele. Então, de precisão, um pincel lápis, um pequenininho e esse aqui, o chanfrado, para você poder fazer o seu delineado, tá? Então, só esses três aqui, ó. E agora, para terminar, gente, tem esse aqui que não pode faltar, né? Esse aqui é o pincelzinho escova. Para que ele serve? Para pentear a sobrancelha. Depois que você for corrigir a sua sobrancelha, você vai lá, vai colocar os pelinhos todos no lugar, tá bom? E por último, não é menos importante, é muito importante esse pincel, que é um pincel que ele é um rabo de cavalo grande, um cavalão. Olha só, como ele é grosso, né? Ele é pontudinho e ele é extremamente macio, ó. Pra quê? Vamos ver se alguém adivinha aí. Pra que seria esse pincel? Esse pincel, gente, é para colocar iluminador. Por quê? Se eu colocar iluminador com um pincel muito grande, ele vai tomar um espaço maior do que tem que ser.
Se eu colocar um pincel muito durinho, muito denso, né, tipo, cadê? Tipo esse aqui, ó. Lembra que a gente falou para pôr base com ele? Ele é massinho, mas ele é mais denso do que esse. Vai ficar aquela muito marcado aqui, ó. Para esfumar depois vai ficar difícil. Então esse aqui é essencial, tá? Ó, porque ele é bem macio e ele é gordinho, entendeu? Mas ele tem uma pontinha aonde vai ajudar você a pôr aqui, ó, o seu iluminador no lugar certinho. Não vai sobrar, você vai poder iluminar aqui a pontinha do seu nariz, o arquinho aqui do cupido, tá? Então, ó, esse aqui. Esse aqui, tem uns que ainda tem número. Esse aqui é o da Macrylan WB500, tá, gente? Meninas, então, é o seguinte, vocês não precisam ter milhares de pincéis. Vocês precisam olhar para a necessidade de vocês, tá? Eu dei alguns exemplos, mas vocês vão olhar para a necessidade de vocês, para o olho de vocês, o que vocês acham que encaixa, se o olho de vocês é maior, se o olho de vocês é menor, tá? Para vocês comprarem os seus pincéis. Mas não se desespere, não precisa ter muita coisa. E outra coisa, gente, pincel é vício, tá? Eu tenho esses aqui, tem lá no salão ainda, e toda vez que aparece um pincel eu quero comprar. Mas vocês não precisam ficar nessa, né, ânsia toda. Vai devagarzinho, que com esses aqui vocês vão conseguir fazer uma maquiagem muito bonita e de qualidade. Tá bom? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre pele, sobre base, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre pele, sobre base, como escolher a base, vocês deixam pra gente lá no Instagram, no direct ou nos comentários aqui do vídeo mesmo, que aí eu vou olhar e vou responder pra vocês no vídeo, tá bom? Meninas, agradeço muito que vocês estejam assistindo, né? Aos poucos a gente vai perdendo, né? A timidez vai ficando mais solta, uma coisa mais natural, tá? Mas eu tô muito feliz por estar tendo essa oportunidade de fazer esses vídeos e de fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, tá bom? Então se lembrem, vocês são lindas e vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, tá bom? Um beijo grande, boa semana, até sexta-feira que vem. Tchau!